Ela ficou paralisada na noite inesquecível com o milionário que mudou sua vida. O sol brilhava intensamente, quase escaldante, enquanto Camila Santos se encontrava no altar, o olhar preso em um mar de rostos conhecidos, que pareciam borrões diante dela. O vestido de noiva, uma obra-prima de renda e seda, pesava sobre seus ombros, mas nem de longe era o maior fardo que carregava naquele momento. À sua frente estava Alexandre Ferreira, um homem de 45 anos. Dono de fazendas vastas e riquezas incalculáveis, a quem ela se uniria em um casamento arranjado que visava salvar seus tios da falência. A música clássica soava majestosa, mas em meio a toda a elegância, seria essa a escolha certa? Como ela poderia se unir a um homem que nem conhece de verdade? Enquanto os votos eram trocados, cada palavra aumentava sua ansiedade, mas havia uma centelha dentro dela, a expectativa de um amor que poderia germinar ali, pronta para brotar. No entanto, um eco distante de um segredo do passado de Alexandre começou a serpenteá-la, como uma sombra cobrindo o futuro que começava a imaginar. O que ele escondia? O que ele não contava? Camila poderia lidar com isso? A cerimônia terminou e, no calor da festa, sua vida tomava um rumo inesperado. Ela descobriu que estava grávida. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ela estava ali, prestes a construir uma vida com alguém, quando sua própria vida mudava novamente. Era um amor brotando, mas a incerteza de seu futuro pesava como chumbo. Deveria aceitar um relacionamento pleno de amor, mas marcado por traumas? As sombras familiares também começaram a emergir. Seus tios, sempre tão preocupados com o dinheiro, agora pareciam planejar como usar esse casamento a favor deles. Camila sentia-se encurralada. Na noite que deveria ser de celebração, encontrou um novo ímpeto. Sentou-se à mesa e, com voz firme, enfrentou seus tios, revelando seu desejo de buscar justiça e liberdade. A vulnerabilidade encontrada ali deu sentido à sua força interior. Alexandre a observava com um misto de admiração e preocupação. Ele era a âncora que ela precisava para enfrentar a tempestade, mas o passado dele também batia à porta. Durante a ceia de núpcias, segredos começaram a surgir, mistérios que podiam despedaçar tudo o que estavam construindo. O que havia de verdade por trás da imagem impecável que Alexandre projetava? Uma conexão profunda entre eles poderia resistir a essa revelação? Camila encarou Alexandre, o coração batendo descompassado, as emoções emaranhadas. O que realmente significava amar e reconstruir em meio à incerteza? O que o futuro ainda reservava para eles? E, acima de tudo, onde estava o verdadeiro legado que os aguardava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Camila encarou Alexandre, as emoções fervilhando em seu peito. O silêncio da sala de recepção se tornava ensurdecedor. As luzes pendiam como espectros, enquanto os convidados observavam com expressões de curiosidade e tensão pairando no ar. O clima era elétrico, mas uma pergunta ardia em seu coração. Que segredos Alexandre realmente escondia? Mas então, algo inesperado cortou aquele momento. Um estrondo estridente ecoou na entrada. As portas se abriram com estrondo. Era Clara, a irmã de Camila, sua expressão carregada de pânico.
A jovem tinha o rosto pálido e os olhos alucinados. Todos se voltaram para ela. Camila sentiu um aperto no coração. Camila, você precisa vir comigo. Agora! Clara gritou, a voz embargada pela urgência. O susto fez com que todos se voltassem a observar a cena incomum. Camila hesitou, mas a voz da irmã a puxava, como uma força irresistível. Clara, o que aconteceu? Camila perguntou, preocupada. É sobre Alexandre, Clara disparou, e os murmúrios na multidão se intensificaram. Ele não é quem você pensa que é. Aconteceu algo horrível. O mundo de Camila desabou em um momento. Seu coração palpita com a agonia da dúvida, como um tambor frenético. O que Clara poderia ter descoberto? Os olhares dos convidados pesavam sobre eles, um manto opressivo de julgamento e especulação. Camila se viu em um dilema agudo. Beijar a felicidade que estava prestes a conquistar, ou descer a ladeira da dúvida. Clara, calma. Omila disse, forçando-se a manter a voz tranquila, apesar do medo crescente. O barulho ao redor começava a desaparecer. Tudo o que restava era a voz desesperada da irmã e a figura de Alexandre, agora distante e envolta em mistério. Ele está sendo procurado por causa de um crime, algo que aconteceu na fazenda. Eu fiquei sabendo agora. Os policiais estão a caminho. Clara disparou, as palavras soando como um alarme. O ar ficou pesado, como se o tempo tivesse parado. Os convidados começaram a sussurrar, os rostos se cruzando entre a incredulidade e a curiosidade apressada. Camila olhou para Alexandre, que se mantinha imóvel, a expressão de choque misturada com raiva e algo sombrio. Um lampejo de insegurança dançava em seus olhos. Ele sabia. Alexandre, o que está acontecendo? Camila exigiu, sentindo uma onda de traição e confusão. Ele a encarou. Camila, eu posso explicar. Mas o barulho da festa se tornava uma cacofonia de incredulidade. Gritos surpresos e rumores atravessavam a multidão. Alguém buscou um copo de vinho e deixou cair. O vidro estilhaçou-se, muito parecido com os sonhos de Camila, quebrando-se ao chão. Você me enganou? Camila perguntou. A voz quase um sussurro. Ela queria acreditar que não, que havia alguma explicação lógica. Não é assim, eu juro. Alexandre começou a se afastar, mas Camila o prendeu pelo braço. O que mais ele poderia estar escondendo? Uma torrente de emoções a invadiu. Raiva, tristeza, amor, medo. Nesse instante, as portas se abriram novamente, e 2 policiais adentraram a sala. O murmúrio coletivo se transformou em um grito surdo. A segurança tomou conta do evento, e as luzes pareceram se apagar, deixando tudo em sombras e incertezas. O olhar do oficial encontrou de Camila. E ela soube que tudo estava mudando. E naquele momento, a noite mágica tornou-se um pesadelo. O que iria acontecer agora? Camila se questionava, e a angústia e a pressão não davam trégua. Seu futuro estava em jogo, e tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. O que mais estava escondido sob a superfície reluzente de sua nova vida? O silêncio da sala se tornou ensurdecedor. As luzes cintilavam intensamente, criando um espetáculo de sombras que dançavam nas paredes. Camila sentia o coração disparar. A presença dos policiais no ambiente, cada vez mais iminente, parecia transformar aquele dia dos sonhos em um pesadelo aterrorizante. O que você quer dizer com isso, Clara? Camila insistiu, fixando os olhos na irmã, buscando respostas enquanto o barulho dos convidados aumentava. O murmúrio crescente misturava curiosidade e apreensão. Eu não sabia como te contar, mas ouvi os policiais falando. Alexandre estava envolvido em algo muito sério, Clara gaguejou, tentando colocar as palavras em ordem, enquanto uma onda de pânico assustava as pessoas ao redor. Nesse instante, um dos policiais se aproximou de Alexandre, que estava paralisado. Seu olhar passava do choque para uma brava defesa.
Camila podia sentir a tensão desenrolando-se como uma banda de elásticos esticados prestes a romper. Senhor Alexandre Ferreira, estamos aqui para a sua prisão. Há acusações graves contra você, disse o oficial, a voz firme como aço. Camila ficou em choque. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Essa não era a imagem que ela tinha dele. E, de repente, tudo o que ela sabia sobre aquele homem se tornava um borrão. Uma necessidade quase primitiva de defendê-lo a abraçou, mas a dúvida consumia por dentro. Não é o que você pensa. Alexandre gritou, mas suas palavras ecoavam vazias diante da verdade sendo revelada. Camila, por favor, eu juro que há uma explicação. Os olhares dos convidados se intensificaram. O medo e a curiosidade na sala eram palpáveis. Camila mal podia respirar. Ela se lembrava de cada momento, cada risada compartilhada, cada promessa de amor. E agora, tudo parecia um grande teatro de mentiras. Daniela, a serviçal da fazenda, ela desapareceu. Clara interrompeu. Choque e indignação encheram o tom de sua voz. Foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre Camila. Lembrou-se da mulher, de seu jeito gentil e caloroso, sempre pronta a ajudar. O coração de Camila batia cada vez mais forte. A conexão com sua vida estava ali, e cada pedaço de informação parecia um tiro certeiro na confiança que ela tinha em Alexandre. O que você fez? A voz de Camila soou baixa, mas determinada, quase um eco de dor. As palavras de Clara abriram uma ferida profunda. A imagem de uma vida de sonhos brilhantes estava se desfazendo em uma nuvem de traição. Camila olhou para Alexandre, seu cérebro correndo em alta velocidade. Era uma mentira? Ele havia manipulado seus sentimentos? Mas antes que Alexandre pudesse responder, um grito explosivo cortou o ambiente. Uma mulher, de pé entre a multidão, uma pasta de documentos e apontava para Alexandre. Você é o responsável pela morte de meu pai, ela exclamou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como uma bola de neve descendo a montanha, a revelação atingiu todos na sala. As bocas se abriram em choque. Camila sentiu o mundo girar. Seu pulso acelerou enquanto uma neblina de confusão a envolveu. A mulher continuou a falar, mas Camila não escutava. Seu foco estava em Alexandre, tentando decifrar o que restava do homem que prometeu amar. E ali, em meio à festa que se tornara um tribunal, os olhares se voltaram para ela. A realidade desmoronada não só expôs Alexandre, mas cada aspecto de sua vida se tornara uma questão de sobrevivência. Camila estava em uma encruzilhada. Ela tinha que decidir: seguir a estrada obscura que parecia se abrir à sua frente, ou lutar por uma verdade que a partir de agora podia ser devastadora. O que mais estava escondido? O que fazer com essa nova informação? E, acima de tudo, quem era realmente Alexandre Ferreira? As perguntas uniam em sua mente, mas uma realidade era certa: nada seria como antes. A sala estava cheia de tensão, mas também de possibilidades inesperadas. O futuro não parecia promissor, e o único fogaréu de esperança parecia ser o desejo de descobrir a verdade por trás daquela noite. Camila sentiu seu mundo desmoronar. As palavras da mulher reverberavam como um eco assustador. Cada olhar jogado em Alexandre era uma faca cravada em seu coração. Ela queria acreditar na inocência dele, mas a verdade estava pendurada como uma espada sobre suas cabeças. O ar estava pesado e o pânico começava a transbordar. Então, de repente, um barulho estrondoso cortou a tensão da sala. As portas da recepção se abriram com o estrondo, e um grupo de homens de terno chegaram, todos com semblantes sérios. Um deles, o mais alto, tomou a dianteira e se dirigiu à multidão. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ninguém saía. O que aconteceu aqui é uma cena de crime, disse o homem, sua voz forte e autoritária ecoando entre os convidados.
A sala logo ficou em silêncio absoluto. Camila trocou olhares com Clara, que parecia tão estupefata quanto ela. O homem continuou, a expressão de determinação não deixando espaço para questionamentos. Precisamos de todos vocês para responder a algumas perguntas. Senhora Camila Santos, você está diretamente envolvida nesta investigação. Ele declarou. Camila quase perdeu o equilíbrio. O olhar de todos se voltou para ela, julgando, especulando. Um nó se formou em sua garganta. O aplauso da festa, que se tornara um burburinho de murmúrios e boatos, agora virou um labirinto de incertezas. Eu... gaguejou, tentando entender como havia chegado a esse momento. Os policiais começaram a se mover pela sala, observando cada canto, cada rosto. Um dos oficiais se dirigiu a Alexandre, ainda paralisado. A situação é grave. Não só estamos investigando a morte de Daniela, mas também, ele hesitou, como se quisesse pesar suas palavras. O roubo de bens na fazenda. Alexandre, sua família está profundamente ligada a isso. Camila não conseguia processar as palavras. O quê? Roubo? A imagem que ela tinha de Alexandre, do homem que prometera amá-la, se transformava em um borrão de incertezas. Aquele homem que parecia ter tudo sob controle, agora era um homem acossado por sombras. Não pode ser verdade, ela gritou, sem saber se pleiteava a verdade ou tentava convencer a si mesma. Alexandre, me diga que isso não é verdade. Mas antes que ele pudesse responder, uma mulher entre a multidão ergueu as mãos, pedindo atenção. Camila reconheceu a mulher de uma festa anterior. Ela era uma antiga funcionária da fazenda de Alexandre. A expressão dela era um mosaico de dor e fúria. Gritou. Ele e a família. Nossos sonhos, nossos lares. Camila ficou paralisada. Os olhos da mulher eram chamas de raiva e Camila sentiu-se enjoada. E se tudo fosse um plano, uma grande armadilha envolvendo a família Ferreira? Então, como um flash, Camila lembrou-se de algo que não pôde ignorar. Nos dias anteriores, ela ouvira sussurros sobre problemas financeiros envolvendo a fazenda. A expressão de desespero e tristeza na face de sua irmã, toda a pressão dele sobre seu casamento, o olhar de amor que Alexandre lhe oferecia agora, era uma máscara de um homem perdido em mentiras. Antes que pudesse fazer mais perguntas, outro oficial avançou, interrompendo o fluxo de sua confusão. Existe uma testemunha que pode falar sobre a verdadeira natureza de Alexandre Ferreira. Ela está aqui, ele anunciou, e a sala inteira congelou. Camila sentiu seu estômago revirar. Que testemunha? Era uma armadilha ou uma última esperança? Seus pensamentos dançavam em um turbilhão de medo e expectativa. Então, uma figura surgiu por trás da multidão. Camila não podia acreditar em seus olhos. Era uma mulher que estava na recepção do casamento. Ela se aproximou da mesa. Seu olhar era sério, mas havia uma determinação ali que apressou a respiração de Camila. Tive que vir, pois isso é maior do que todos nós. O que você não sabe, Camila, é que Alexandre não é o que parece. Ele é a chave para um segredo que pode não apenas mudar a vida dele, mas a sua também, disse a mulher. E a sala inteira se inclinou para a frente. Ouvindo sua revelação, Camila ficou em choque. O que mais poderia existir sob a superfície? Que segredos ainda estavam por vir? Ela estava no centro de um labirinto de intrigas e mentiras. E a verdade era mais perigosa do que qualquer coisa que poderia ter imaginado. O coração dela batia descompassado, e enquanto a mulher falava, Camila percebeu que o que estava por vir poderia desmantelar tudo o que conhecia, revelando que suas escolhas estavam ligadas a um destino muito mais sombrio do que ela poderia suportar. Camila ficou paralisada, os olhos fixos na mulher à sua frente. O que ela havia dito parecia não fazer sentido,
mas a certeza em seu olhar desafiava sua sanidade. A tensão na sala aumentava a cada segundo, e as vozes nervosas dos convidados formavam um constante zumbido ao fundo. Ele é filho de um dos maiores magnatas do crime organizado no país. As palavras caíram como um peso pesado na sala. Camila sentiu suas pernas fraquejarem. Erenoram apesar do casamento. As promessas de um futuro brilhante agora pareciam meras ilusões. A realidade da vida de Alexandre começava a se desdobrar como páginas de um livro que ela nunca quis ler. O ar ficava mais pesado e ela mal conseguia processar a informação. O pai dele é procurado por homicídios. A fazenda é apenas uma fachada. Você tem que entender que ele se infiltra onde menos se espera. A mulher olhava para Camila com um misto de pena e urgência. Eles estão buscando ampliá-las para controlar ainda mais. Camila estava em choque. Ela sempre acreditou que Alexandre era simplesmente um ricaço de fazendas, um homem em busca de um amor genuíno. Agora, tudo desmoronava diante dela. Ela olhou para Alexandre, que permanecia paralisado, os músculos tensionados e uma palidez que a fez sentir um nó no estômago. O homem que ela amou, ou pelo menos pensou que amava, estava cercado por sombras. E então, do nada, a sala foi inundada por gritos e uma comoção crescente. Os policiais começaram a avançar, enquanto a multidão se revezava entre passos apressados e queda livre de expressões de horror. Camila mal acompanhava o que estava acontecendo até que um dos oficiais, com expressão rígida, se virou para Alexandre. Você tem direito a um advogado, Alexandre. Vamos levá-lo agora. As palavras saíram como um golpe direto no coração de Camila. Ela respirou fundo e sentiu a adrenalina correr pelas veias. Um desejo de defender Alexandre queimava dentro dela, mas a confiança estava se dissipando mais rápido que a luz do dia. Antes que ela pudesse pensar, um barulho estonteante ecoou na sala. O estrondo de algo quebrando interrompeu novamente a cena. Uma janela se estilhaçou. Camila sussurrou, pisando para trás em meio ao caos. Ela olhou novamente para Alexandre, e seus olhos buscavam resposta no dele. Já não havia mais certeza. Se Alexandre tivesse algum vínculo com tudo isso, a sala estava prestes a desmoronar. Então, antes que a figura encapuzada pudesse se aproximar, uma explosão de luz ofuscou a sala, e o grito de um policial ecoou. Cuidado! Camila e os convidados foram empurrados para o lado. O que realmente estava acontecendo? As perguntas fervilhavam em seu coração. Uma realidade apavorante se apresentava. O que mais ela não sabia? E o que a verdade de Alexandre tinha a ver com tudo isso? Um mistério mais profundo surgia, e no centro de tudo, ela se viu presa sem saber como escapar. A noite mágica tinha se tornado um pesadelo. O silêncio da sala se tornava cada vez mais ensurdecedor, enquanto a figura encapuzada se posicionava no centro, a tensão envolvendo todos como um manto pesado. Camila, com o coração na garganta, observava a entrada da mulher. Um sorriso forçado se desenhou em seu rosto, mas ela sabia que o caos estava apenas começando. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um clarão cortou a escuridão. A figura encapuzada virou-se e, de repente, algo pesado foi lançado em direção ao teto. Uma explosão de luz ofuscante ecoou pela sala. Camila se encolheu, os olhos apertados, enquanto brados de pânico invadiam seus ouvidos. Os policiais reagiram rapidamente, mas foram pegos de surpresa. A figura, ainda com o capuz, começou a correr em direção a Alexandre. Camila estendeu a mão, um grito de alerta já nos lábios, mas a cena se desenrolou com uma velocidade que mal podia acompanhar. E, em um movimento inesperado, a figura retirou o capuz, revelando um rosto que fez a sala inteira silenciar novamente. Era Daniela, a mulher que supostamente estava desaparecida. Agora ali, de pé,
e com um brilho de vingança nos olhos. Você achou que iria se livrar de mim tão fácil, não é, Alexandre? Disse ela, sua voz carregada de raiva. As palavras cortaram como uma faca. Camila mal podia acreditar no que via. Alexandre, em choque, recuou, mas os policiais não tardaram a reagir. Um deles puxou uma algema, mas Daniela estava rápida. Com um movimento ágil, ela se lançou na direção dele, e a sala parecia vibrar com a intensidade do momento. Camila ficou paralisada, o nó em sua garganta se agravando com a confusão. Você não pode me prender, gritou Daniela. Eu sou a única que pode expor a verdade sobre o que realmente aconteceu na fazenda. A verdade que você esconde, Alexandre. Um murmúrio percorreu a multidão. Todos pareciam intrigados, e a tensão aumentava a cada segundo. O olhar de Camila revezava entre Alexandre e aquela mulher, mal podendo processar a reviravolta. As revelações estavam se acumulando, e ela sentia que o chão sob seus pés estava desmoronando. O que você quer dizer? Camila finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula. Era um grito por respostas. Daniela sorriu de forma amarga, as emoções transbordando. Eu sei sobre o roubo, sobre como você tramou tudo, Alexandre. E a morte do Sr. Ferreira não foi um acidente. Você estava envolvido. A revelação foi como uma bomba. Os convidados trocaram olhares incrédulos. Camila ficou sem palavras, a mente girando. Alexandre, um criminoso? As lembranças da vida que sonhava apareciam como sombras, descritas pela luz antiética da verdade. Eu juro que não fui eu, Alexandre protestou, mas sua voz estava falhando. Os traços de pânico começavam a invadir seu rosto. Quem mais, senão você? Olhe ao seu redor! Daniela gesticulou, a voz ferina. Você achou que poderia esconder por tanto tempo? O que você fez com o meu pai? O que fez com todos nós? Camila tensionava as mãos. A dor crescia. Se Alexandre tinha algo a esconder, o que mais havia em seu passado? O que mais ele poderia ter feito? Seu coração pulsava acelerado, quase gritando por respostas. Camila olhou novamente para Alexandre, buscando nele algo que provasse sua inocência. Mas o homem que ela conhecia parecia cada vez mais distante, e a imagem dele começava a se desfazer. Vamos sair daqui, Camila! Clara, que havia se aproximado, puxou-a pelo braço, mas Camila não se mexeu. As palavras de Daniela ecoavam na sua mente. O que ela escolheria fazer agora? Camila! Chamou Alexandre, uma súplica em sua voz, mas já era tarde demais. Com cada revelação, cada mentiroso que vinha à tona, a confiança entre eles se esvaía. A sala estava repleta de juramentos quebrados e promessas desfeitas. Então, quando tudo parecia ter passado por um filtro de desesperança, Daniela deu um passo à frente, virando-se para os policiais. Se me deixarem falar, posso revelar segredos que vão muito além de Alexandre Ferreira. A família dele não é quem vocês pensam que é, e isso envolve todos aqui presentes. Camila sentiu um frio na espinha. Segredos mais profundos, perigos mais imensos. O que mais estava escondido sob a superfície? Enquanto a sala fervia em murmúrios e olhares céticos, uma nova tempestade se aproximava. E ela sabia que nada seria como antes. A sala estava em um frenesi crescente. Cada segundo parecia se arrastar enquanto Daniela se preparava para revelar mais verdades. O ar estava pesado com a tensão. Camila ainda estava em choque, incapaz de entender como uma mulher desaparecida estava ali, tão viva, desafiando todos na sala. O olhar de Daniela era de pura determinação. Camila, acredite em mim, ela insistiu, a voz estrondando como um trovão. Há segredos muito mais profundos. Alexandre não está sozinho nessa. Nesse momento, uma nova onda de murmúrios ecoou entre os convidados. Camila sentiu que a sala girava ao seu redor. A revelação de Daniela era como um balde de água gelada sobre todos. O que isso significava? O que mais poderia estar escondido? Algo profundo e aterrador parecia estar
prestes a ser desvelado. Você não sabe... Daniela respirou fundo, os olhos fixos em Alexandre. Não só a família dele está envolvida em crime. Existem pessoas poderosas do lado dele. E antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar, um som agudo e cheio de terror. Todos se viraram, atordoados. O som vinha de Clara, que havia sido puxada para trás por um homem alto, com uma expressão de pura malícia no rosto. Ele estava vestindo um terno escuro que destacava a gravidade da situação. "O que está acontecendo?" Camila gritou, seu coração acelerado. O medo a consumia. O homem, uma presença sinistra, olhou para Clara e depois para a multidão. Ele tinha uma aura de perigo. "Não se preocupem, queridos", disse com um sorriso, "apenas aqui para buscar meu bem." "O que você quer com ela?" Camila exigiu, o nó na garganta se apertando. A situação estava prestes a ficar ainda mais fora de controle. Clara lutava contra a força que a segurava, mas o homem não a soltava. "Você não entende, não é?" Ele sorriu, olhando para a mãe de Camila, que agora estava em pé, congelada. "Eu não tenho nada a perder." Daniela, percebendo a gravidade da situação, voltou a se dirigir à multidão. "Ele está com a máfia!" ela gritou. "Ele é a ligação entre Alexandre e o crime organizado. E o que você não sabe, Camila, é que há muito tempo o seu passado está conectado a esse homem." Camila congelou com a revelação. Como assim sua história se entrelaçava com a de Alexandre? Um mar de memórias passou pela sua mente. Acontecimentos de sua infância. Uma sombra que sempre pairou sobre sua família, mas que nunca havia se concretizado. Os homens em trajes escuros que ela via antigamente, os sussurros entre seus pais. O olhar de Daniela se intensificou. "Você não tem ideia do que eles fizeram. Eles não têm limites. O que está em jogo aqui é a sua vida e a vida de todos que você ama." Camila não podia acreditar no que estava ouvindo. Surgiram fragmentos de memórias, visões de pessoas que se tornaram estranhas ao longo do tempo, mistérios não resolvidos envolvendo sua família. Antes que pudesse processar tudo, o homem que tinha Clara gritou, puxando uma arma para o alto. "Vocês pensam que tudo está sob controle? Hora de acordar para a verdade." Ele gritou, e a sala caiu em um silêncio mortal. O pânico se espalhou como um incêndio. Camila sentiu o suor escorrendo por sua testa. O olhar de Clara, cheio de alarme, colidiu com o dela, e naquele momento, a coragem que brotava dentro de Camila era quase palpável. "Não!" Camila berrou, avançando em direção ao homem. Algo dentro dela rugia. Ninguém iria machucar sua família. Mas a sala virou um campo de batalha. O homem, com a arma erguida, olhou para Alexandra, cuja expressão estava em choque total. "O que você vai fazer agora, Alex? Os envolvidos estão te cercando." A única coisa que ecoou na mente de Camila foi uma pergunta. O que mais ela não sabia? Cada nova revelação abria mais buracos escuros. As sombras do passado estavam prestes a se revelar. E assim, a única coisa que sentiu foi a certeza de que o que estava por vir mudaria tudo para sempre. O homem, ainda com a arma, olhou de novo para ela. A verdade sempre vem à tona. Prepare-se para o pior. Com um gesto, ele disparou a arma. E a sala foi tomada por um estrondo aterrador. A cena Camila presos em um turbilhão emocional. Aguardando, a verdade estava finalmente emergindo, mas a um custo que ela nunca poderia imaginar. A sala estava em um silêncio mortal. Camila mal conseguia respirar enquanto o homem, com a arma na mão, olhava para todos com um ar de desprezo. O tempo parecia ter parado. Com um sorriso nervoso, ele puxou o gatilho. O som do disparo ecoou como um trovão. Camila fechou os olhos, uma onda de desespero a atingindo. Mas não houve gritos, não houve dor. Apenas um barulho surdo. Quando abriu os olhos novamente,
A visão foi completamente diferente. O homem havia caído ao chão, uma expressão de surpresa gravada em seu rosto. E a poucos passos dele estava Daniela, a mulher desaparecida, segurando uma arma fumegante. O choque tomou conta da sala. As pessoas ficaram paralisadas, sem saber se aplaudir ou gritar. "O que você fez?" Alexandre gritou, descontrolado, a voz tremendo. Ele avançou em direção a Daniela, mas a expressão determinada dela não vacilou. "O que ele estava prestes a fazer, Alex? Eu não iria deixar." Ela respondeu, o olhar aflito, mas firme. Ele era apenas uma peça nesse jogo sujo." Camila estava em estado de choque. As revelações estavam vindo de todos os lados, como um turbilhão descontrolado. Daniela havia se infiltrado no meio deles, mas o que mais ela sabia? Que segredos mais sombrios estavam escondidos sob a superfície? A sala agora fervilhava. Gritos misturavam-se a murmúrios de incredulidade. Clara, sua irmã, a puxou pelo braço, os olhos arregalados. "Temos que sair daqui, Camila," ela disse, puxando-a na direção da saída. Mas Camila hesitou. "Mas e o que mais está acontecendo?" "O que você sabe, Clara?" perguntou, clamando por respostas. "Eu sei que há muito mais do que sabemos, e que colocamos nossas vidas em risco ao nos envolver nas mentiras dessa família." Clara respondeu, enquanto mantinha um olhar nervoso em direção ao corpo sem vida no chão. Quanto mais Camila pensava, mais curiosidade a consumia. O que mais Daniela poderia revelar? O que estava envolvido nas entranhas desse mundo que parecia ter se desdobrado sob seus pés? Então, uma risada profunda e sombria quebrava o ar denso. Um homem do canto da sala, até então invisível, se destacou. O semblante aquecido tinha misto de prazer e ironia. Ele olhou diretamente para Camila e sorriu. "Vocês realmente acham que conseguirão escapar da família Ferreira?" ele exclamou, como se divertisse com a situação. "A verdade nunca fica enterrada por muito tempo, e essa noite é só o começo." Camila sentiu um frio na espinha. Quem era ele? O que realmente sabia sobre a família? E mais importante, que tipo de poder tinha? A atmosfera estava elétrica, e cada voz parecida com um eco de pânico ressoava na sala. "Eu conheço muito bem sua história, Camila. Você nem imagina o quanto está ligada a esta trama maior do que você pode imaginar", prosseguiu o homem. E no momento em que fez isso, um novo relâmpago de entendimento atravessou a mente de Camila. E se tudo aquilo que Daniela e Alexandre estavam dizendo estivesse interligado com sua própria história? O que sua família tinha a ver com aquelas revelações chocantes? O homem a fitou, como se estivesse vendo além da superfície, e ela sentiu a verdade semi-oculta começando a se revelar. "Seu pai, Camila. Ele também está na lista." O coração dela parou. O peso daquelas palavras caiu como uma tempestade sobre ela. Tudo o que achava que sabia sobre sua vida se desmoronava ao seu redor. O que mais poderia ser revelado? Camila trocou olhares apreensivos com Clara, o nó na garganta intensificando-se. As verdades despedaçadas pairavam no ar, e a sensação de que o caos estava apenas começando a se revelar tornou-se uma urgência palpável. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Camila, a voz quase um sussurro, enquanto sentimentos de traição e medo a invadiam, deixando uma pergunta importante. O que estava por vir? Camila sentiu seu coração disparar. As palavras do homem ecoavam na sala, mas a revelação de Daniela ainda a deixava tonta. O que mais estava escondido debaixo da superfície? O que ela havia feito para Yuri, seu pai? As memórias surgiram como sombras ameaçadoras, e o pânico tomou conta. Clara puxou Camila novamente, os dedos tremendo. "Vamos, precisamos sair." Sua voz estava embargada, mas o olhar estava fixo na figura do homem que acabara de cair. "Atenção, o seu pai, ele não está apenas envolvido.
Ele é a cabeça dessa operação. O quê? A revelação grudou em Camila como um veneno lento. As palavras cortaram profundamente, uma facada que a deixou sem fôlego. O próprio pilar do qual ela se apoiava estava desmoronando. O que você quer dizer com isso? Camila questionou, a voz tremer com cada palavra. Assim que terminou, um dos policiais avançou na direção do homem, pressionando-o contra a parede. Chega! Gritou o oficial, a determinação estampada no rosto. Mas a verdade embolava tudo na mente de Camila. Ivone, sua mãe, sempre tão protetora, o que exatamente ela sabia? Ele tem mais segredos do que imagina, Camila, disse Daniela, a voz balançando entre pena e urgência. Você estava na linha de fogo. E em meio ao caos, o som do que parecia ser uma sirene distante começou. O tempo se arrastava. Cada segundo era um teste de paciência. Camila se voltou para Clara. E se tudo isso for verdade? E se ele estiver mesmo por trás de tanta dor? Foi quando o homem encapuzado, ainda sob a pressão do policial, fez algo inesperado. Ele riu, uma risada maníaca que ecoou pela sala. Você não entende. Sua vida foi marcada por isso. Eles estão sempre 2 passos à frente. Nesse momento, um grito estrondoso cortou o ar. As portas da recepção foram abertas com um estrondo, e 3 homens entraram, todos com armas em punho. O clima mudou em um instante. O caos tomou conta. As pessoas começaram a gritar e correr em direções diferentes. Camila estava paralisada, observando os novos intrusos, aterrorizada. O homem que a havia capturado agora se encontrava entre a multidão. Era um novo jogador na partida mortal que se desenrolava. Algo dentro dela gritou para manter a calma, mas a adrenalina subia como um rio caudaloso. Ninguém se mexa! Um dos homens gritou, seu olhar passando por cada rosto presente. Camila percebeu que eles não eram apenas criminosos. Eram caçadores. O riso do homem caído ecoou em sua mente. A ideia de que sua família estava enredada em algo muito maior e muito mais maligno. Então, como um corte de cena, aquele homem revelado, com um sorriso ainda no rosto, virou-se na direção de Camila e sussurrou. Olha, agora não só a sua vida, mas a de todos aqui estão prestes a mudar para sempre. O legado que você tanto procura geralmente tem um preço. O choque a dominou. Que legado? Ela queria entender, mas o pânico a consumia. A vida inteira parecia ter sido jogada em um tabuleiro de xadrez, e suas peças agora estavam fora de lugar. As sirenes se aproximavam, e tudo parecia desmoronar na ordem definida que ela conhecia. O que mais estaria por vir? A verdade estava prestes a se revelar, e Camila sentiu um frio cortante na espinha. Com cada palavra, as portas da sua história se abriam, e uma conclusão dolorosa se aproximava a passos largos. O que mais estava escondido? E, principalmente, até onde ela iria para descobrir? Camila estava paralisada, ainda processando o que ocorrera. Daniela tinha disparado contra aquele homem, um ato desesperado, mas talvez necessário. Agora a sala estava em um frenesi. Gritos e murmúrios se misturavam no ar. Camila olhou para Clara, que ainda a puxava, os olhos arregalados e cheios de pânico. Precisamos sair agora! Clara exclamou, quase gritando. O caos estava crescendo, e o instinto de sobrevivência pulsava nas veias de Camila. Mas e a verdade? O que mais temos que enfrentar? Questionou Camila. Uma parte dela ainda querendo entender toda aquela revelação, que mais parecia um pesadelo. Daniela, ainda com a arma na mão, olhou nos olhos de Camila. Havia uma mistura de determinação e desespero em seu olhar. Não é seguro ficar aqui. O que você descobrirá sobre sua família é perigoso. O homem que estava ao lado dela, ainda imóvel, parecia estar perdendo toda a confiança que tinha. Após a reviravolta, a sala estava se transformando em um campo de batalha emocional.
onde cada palavra poderia ser uma arma. Mas então, tudo mudou de repente. As sirenes da polícia se aproximavam rapidamente. Camila sentiu um frio na espinha. Se eles não saíssem logo, a situação poderia piorar. Clara, percebendo a urgência, puxou Camila mais uma vez, agora de forma decisiva. Vamos nos matar logo. Oh! Impulsionadas pela adrenalina, elas se moveram em direção à saída. Enquanto corriam, a confusão crescia. O caos reinava, mas uma sensação de liberdade começou a tomar conta de Camila. Ela olhou para Daniela uma última vez, e suas mentes se cruzaram em um instante silencioso. Às vezes, a luta pelo que é certo requer sacrifícios. Assim que chegaram ao lado externo, precisamos contar à polícia tudo o que sabemos. Não podemos deixar que isso continue, respondeu Camila, a determinação ardendo em seu coração. Mas naquele momento, uma mão apareceu de trás de uma árvore. Era Alexandre. Ele estava pálido e ofegante, mas seus olhos mostravam uma mistura de dor e resolução. Eu sei que tudo isso parece um pesadelo, mas eu posso ajudar vocês, ele disse, o que deixou Clara em estado de alerta. Camila hesitou, as emoções conflitantes dançando dentro dela. O amor que sentira por ele ainda persistia, mas as verdades reveladas faziam seu coração pesar. E como você pode nos ajudar, Alexandre? Não posso confiar em você novamente. Ele respirou fundo. Há muito que eu não soube e que preciso corrigir. O que Daniela disse é verdade. Mas a sua vida e a sua família estão em perigo. Eu estou aqui para proteger você. Enquanto as sirenes se aproximavam, a multidão de pensamentos na mente de Camila se tornava cada vez mais intensa. A única certeza que tinha era que o seu futuro estava interligado ao presente daquela noite. As reviravoltas a levaram a um beco sem saída. Era hora de decidir se as sombras do passado a deixariam encontrar a luz da verdade. E assim, em meio a toda a confusão, as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Camila. Mas havia uma chama de determinação ardendo em seu peito. O que viria a seguir? Ei, você precisa se inscrever agora no canal.